Nós vamos entrar agora na parte 2, né? Um capítulozinho 2 dessa segunda dissertação. Aqui o Nietzsche ele vai falar de responsabilidade e de confiança, né? Dizendo o seguinte: esse animal, né, que deve se tornar confiante, né, é justamente aquilo que nós chamamos de homem responsável, né? Homem que deve inspirar confiança, uma vez que ele promete. E o Nietzsche escreve assim: esta é a longa história da origem da responsabilidade. A origem da responsabilidade. A responsabilidade é uma palavra assim chave em todas as éticas, né? Desde a ética de Aristóteles, sobretudo a ética kantiana, né? A tarefa de criar um animal capaz de fazer promessas, já percebemos, traz consigo como condição e preparação a tarefa mais imediata de tornar o homem, até certo ponto, necessário, uniforme, igual entre iguais, constante e, portanto, confiável. Ou seja, né, numa sociedade onde os indivíduos, né, já nascem devendo alguma coisa, esse homem que promete, a confiabilidade neste homem importa que ele seja um homem assim necessário, ou seja, um homem que seja uniforme, né, que não ofereça surpresas, né? A gente poderia até acrescentar nisso aqui um homem que tenha maturidade, que tenha saúde e que tenha sanidade, né? Por exemplo, se a gente sabe que uma pessoa pode ficar louca a qualquer momento, quem emprestaria dinheiro a esse homem, né? Os planos de saúde, por exemplo, quando tem noção de que a pessoa tem tendência a uma doença grave, né, eles tendem a cobrar mais, né, enquanto a pessoa está em vida, está em saúde para poder pagar, para se compensar no futuro. Então, é isso que o Nietzsche está dizendo aqui. Tornar esse homem necessário, uniforme, igual entre iguais, constante e confiável, portanto, né, esse é o projeto, né? É a longa história da origem da responsabilidade, né? Então, é uma situação até utilitarista aqui, né? E o Nietzsche diz o seguinte, né? É o que nós chamamos de moralidade do costume, né? Fazer com que, dar um costume que seja compatível com essa expectativa sobre o homem, né? Isso é um imenso trabalho, né? E também não é só um trabalho que fazem sobre o homem, mas é também um autêntico trabalho do homem em si próprio, né? Por isso que ele vai falar mais à frente de culpa, né? De má consciência, né? E ele diz o seguinte: esse trabalho é um trabalho já pré-histórico, né? Ou seja, o homem primitivo ele teve que ser negado, né? Aquele homem puramente instintivo, impulsivo, ele tem que ser negado. Ele tem que se tornar um homem previsível. Então, esse é um trabalho da educação, né? Olha só como ele escreve assim: não obstante o que nele haja de tirania, dureza, estupidez e idiotismo, com a ajuda da moralidade do costume e da camisa de força social, o homem foi tornado confiável. Olha só o que ele diz, né? A moralidade do costume, né? E a camisa de força social. Então, nós temos, né, uma moral, né, que emana de uma sociedade, né, das instituições sociais, né, e a própria sociedade, né, com todas essas instituições, que funcionam como uma camisa de força, que acaba assim domando esse homem, né? E o que o Nietzsche vai dizer aqui, vocês sabem que o Nietzsche ele é precursor da psicanálise, né? Então, a melhor forma que a sociedade encontrou de domar esse homem foi fazer com que ele introjetasse em si a culpa, né? Uma culpa já pela promessa, né, que ele faz, né? Ou seja, ele nem descumpriu ainda, já se sente culpado porque não descumpriu. Seria essa situação que o Nietzsche está dizendo aqui.
Um outro detalhe dessa partezinha é essa crítica que o Nietzsche faz ao sujeito moderno, né? Esse indivíduo soberano, né? Esse homem que foi sujeitado, né? Sobre quem houve um trabalho de confiabilidade, ou seja, de sujeição, é o que no projeto moderno a gente chama de sujeito soberano, sujeito autônomo. O Nietzsche diz o seguinte, que esse sujeito soberano, né, que tem consciência, que é capaz de uma consciência, que se faz confiável, ele é o fruto mais maduro da árvore, mas também é um fruto tardio. Né? É o fruto mais maduro, é considerado assim o fruto mais maduro da árvore. Né? Então, sobre esse sujeito, há todo um elogio, um programa de dizer assim, é este o homem ideal. Né? É o homem trabalhador, é o homem que não ofende a sociedade, é o homem dos bons costumes. Em outras palavras, é o homem de bem. Né? É liberado, autônomo, supramoral. Né? O homem de vontade própria, duradoura, independente, o que pode fazer promessas. Este é o homem confiável, que o Nietzsche diz. E o Nietzsche disse, esse homem, esse sujeito, se tornou um senhor sobre os outros. Né? Este liberto, ao qual é permitido prometer, este senhor do livre-arbítrio, este soberano, como não saberia ele da superioridade que assim possui sobre todos os que não podem prometer e responder por si? Quanta confiança, quanto temor, quanta reverência desperta! Ele merece as três coisas. E como, com seu domínio sobre si, lhe é dado também o domínio sobre as circunstâncias, sobre a natureza e todas as criaturas menos seguras e mais pobres de vontade. Ou seja, então, é uma sociedade em que esse homem, à medida que ele é autônomo, ele vai compondo uma parte nobre, né? Ele passa a ser senhor sobre os demais, inclusive, né, se achando melhor, mais autorizado do que aqueles que são fraquejados nesse processo, né? Daqueles que são indomáveis de uma certa forma. Né? E é assim, né, de fato, né, o Nietzsche está fazendo uma crítica à nossa sociedade, e é assim mesmo que a gente se coloca. Né? Então, esse homem autônomo, pensado assim, ele se torna ele mesmo uma medida de valor. Né? O homem livre, esse livro ele coloca entre aspas, né? O homem livre, o possuidor de uma duradoura, inquebrantável vontade, tem nesta posse a sua medida de valor. Ou seja, qual é a nossa medida de valor? E quais são os pressupostos da nossa moral? Autonomia, renúncia, né? Cumprir as nossas promessas, assim, ser alguém produtivo na sociedade. Então, esse é o homem livre, autônomo, que o Nietzsche vai dizer, é uma fórmula assim, um pouco de engodo, né? Porque justamente ao pregar isso é onde nós nos sujeitamos. Vamos atravessar a vida nesses programas, né, que nos apresentaram, nos elogiando por isso, e quando na verdade a vida mesmo que nos interessava, a vida instintiva, aquilo que realmente nos agrada, né, isso é deixado de mão. Né? Aí, e continuando, ele diz assim, esse homem ele tem um trato com os iguais e tem um trato diferenciado com os inferiores. Então, por exemplo, entre os homens que conseguem se tornar confiáveis e que são elogiados por conta disso, eles se colocam numa casta diferente, são os homens racionais, são os homens de bem, né? Eles vão encontrar os seus pares, os seus iguais, e por conta disso eles vão se achar merecedores de um domínio sobre os outros. Né? Assim, olhando para os outros a partir de si, ele honra ou despreza. E tão necessariamente quanto honra os seus iguais, os fortes, os confiáveis, os que podem prometer,
ou seja, todo aquele que promete como um soberano, de modo raro, com peso e lentidão, e que é avaro com sua confiança, que distingue quando confia, que dá sua palavra como algo seguro, porque sabe que é forte o bastante para mantê-la contra o que for adverso, mesmo contra o destino. Do mesmo modo, ele reservará o seu pontapé para os débeis doidivanas que prometem quando não podiam fazê-lo, e o seu chicote para os mentirosos, para o mentiroso que quebra a palavra já no instante que a pronuncia. Então, aqui o Nietzsche divide, né, duas classes de homens, né? Os homens que prometem e podem cumprir, né? E por isso eles vivem num pedestal da sociedade, são os homens que são elogiados pela sociedade, a moral boa da sociedade, e aqueles que no processo não conseguem fazer, né? A palavra que ele diz aqui é o seu pontapé, né? Um pontapé, assim, traduzindo isso na forma popular, é assim, é o pé na bunda, né? Eu trato assim com violência com aqueles que não conseguem fazer isso. Ou seja, o Nietzsche está anunciando aqui uma coisa que depois o Foucault, né, Nietzscheano que é, ele vai dizer assim, olha, na natureza, né, na sociedade, né, há aqueles que são aceitáveis e há aqueles que não são aceitáveis. Né? Há aqueles que compõem o corpo social e há aqueles que devem realmente ficar à margem, né, que devem ser expulsos da sociedade ou então recolhidos da sociedade, porque no meio de pessoas que confiam, aqueles que não são confiáveis não podem comparecer. Né? Então é isso que o Nietzsche está colocando aqui. E terminando essa parte, ele vai falar sobre a consciência. Né? Para o Nietzsche, a consciência humana, essa razão humana, né? O Nietzsche ele remete ao Spinoza, mais uma vez. Né? O Spinoza ele falava que tudo na vida do homem é afeto. Né? Assim, então tem os afetos que são ativos então, e os reativos, assim por diante. Nós temos forças que nos atacam e forças que partem de nós em relação às coisas. Essas forças ativas é que nos dão felicidade, alegria, mas o Spinoza dizia o seguinte, que a razão é o mais poderoso dos nossos afetos. E o Nietzsche ele se aproxima disso, né? Ao dizer que a consciência é um instinto dominante. Né? A consciência é mais um instinto. Né? O orgulhoso conhecimento do privilégio extraordinário da responsabilidade, a consciência dessa rara liberdade, desse poder sobre si mesmo e o destino, desceu nele até a sua mais íntima profundeza e tornou-se instinto, o instinto dominante. Então, isso que o Nietzsche está dizendo, que essa consciência criada no homem, né, de uma forma social, né, tornando o homem socializável, socializante, né, isso tornou-se nele uma espécie de instinto, um instinto de dominação. Né, e aí, nesse sentido, que ele se sente senhor, né, nesse âmbito aí de pessoas sujeitadas.